Olá a todos e a todas. Vamos aqui deixar a malta começar a aparecer. A minha nana também já está cá. Pede para aderir. Oi, amiga. Acho que tens que pedir mesmo para aderir para, para eu te conseguir adicionar aqui. Olá, Bernardo. Olá, tia. Yay! Ah, Conseguimos fazer isto? olha isto. Eu nem fui eu que fiz. Não, fui eu. Eu percebi que tu não estavas a conseguir adicionar, então adicionei tu. Ok. É Pois, porque quando tu entras na live há uma coisinha que diz pedir para aderir, não é? Ou não te apareceu? Pronto, não interessa. Estamos cá, não é? estamos cá. É o que interessa, afasta-me. Então, amiga, como é que tu estás? Estou bem, estou bem. Sim? Estou normal, como te tenho dito, não é? Acho que nesta fase também é difícil estarmos muito bem, ou não sei. Acho que Uhum. por isso sinto-me bem, sinto-me normal. E tu? Boa. Também me sinto normal. Não há assim grande coisa para sentir. Há dias bons e há dias maus e há dias assim assim e pronto. Faz- Mas dias melhores virão e é exatamente por isso que nós também estamos aqui, que é continuar a inspirar-nos uns aos outros, porque é aquilo que nos resta, não é? É continuar a querer falar das nossas viagens, das nossas experiências, das nossas aventuras e inspirar-nos muito para daqui para a frente, quando as coisas melhorarem e quando voltarem a uma nova normalidade, podermos todos continuar esta aventura das viagens, dos sonhos. É verdade. É importante é não parar, não é? Não parar de sonhar e É também isso. refletir sobre as viagens que já foram e sobre a vida em geral, mas acho que Uhum. porque às vezes também falta um bocadinho de tempo para. Por acaso, até pensei nisso e até comentei isso com alguns amigos de que, por exemplo, viagens curtas ou mesmo viagens longas, mas onde voltamos e começamos logo outro ritmo ou outro desafio, parece que às vezes nem sequer sobra tempo eficaz e com qualidade para pensarmos em tudo o que vivemos, e neste caso, Verdade. a viagem. E pronto, e agora acho que é uma boa altura para quem fez viagens recentes pensar no que viveu, viagens passadas e perceber que efeitos é que teve, e se quer até aquela vontade de voltar a um sítio que nos marcou. Uhum. É bonito. Sim, e também este espaço de fala, não é? Para podermos também refletir um bocadinho aqui em conjunto e para também conseguirmos transmitir às pessoas aquilo que trouxemos de viagem, a nossa bagagem, aquilo que nos Sim, mudou. É sim, importante. diferente, não é? E que é sempre diferente. Portanto, Sim, tu acabaste por sentir em certas viagens também acabou por ser diferente de outras viagens que fizeste e mesmo que eu senti, de certeza que é diferente do que tu acabaste por sentir. E por acaso, claro, antes desta viagem maior, houve uma altura que andava tipo a tentar beber ao máximo lives e blogs e coisas de viagens e, uhum, e acho que isso é ótimo, mas também é sempre difícil nós nos estarmos a comparar ou não é claro. preciso ou ter sentido ou vivido aquilo ou ter tido na Cada dificuldade. experiência é única. Exato. E às vezes acho que antes assim de grandes viagens existe muito essa coisa de nos prepararmos, mas não existe grande preparação, pelo menos a nível de preparação emocional e Uhum, prática, não é? Claro que existe toda uma claro. preparação de viagem que pode ser feita, mas enfim, tu percebes. E acho que Sempre. Olha, queria começar aqui pelo início, porque nós conhecemos, somos amigas, mas há aqui muita gente que provavelmente não nos conhece, principalmente a ti. claro. Quem és tu? Ok. Então, se estiver a ser chata e a alongar-me diz, por favor, porque às vezes Não, é um bora bocadinho lá. gênio. E pronto, se calhar também, sendo que o foco são as viagens, não é? E eu já tinha feito até este exercício de pensar como é que começou este bichinho das viagens e de viajar com tempo, e porque sentia também que não tinha sido ninguém específico que me tivesse ou, enfim, e acho que tudo começou ali aos 15 anos, portanto, quando eu fui para o 10º ano, comecei a fazer voluntariado no bairro dos Sete Céus, que para quem não conhece é um bairro de ciganos, é maioritariamente de etnia cigana, que é junto à Meixoeira.
E na altura, portanto, eu não sei em que ano é que isto foi, eu estava no 10º ano, tenho 24 hoje em dia, mas na altura, claro que já se fazia voluntariado, mas ainda não era assim tão comum, pelo menos esta prática de voluntariado sequer semanal, porque foi o que eu acabei por fazer. Claro que já havia o banco alimentar, havia assim grandes... Ou então também não era assim tão presente para mim, ou eu não tinha perto de mim, de facto, pessoas que já fizessem voluntariado com regularidade, como tenho hoje em dia. E na altura comecei então a fazer voluntariado. Lá está, na minha esfera, e acabei até por só ir com um amigo para esse projeto, nós nem sempre íamos juntos, porque era um projeto, muito resumidamente, de explicações a miúdos ciganos, e claro, todo o acompanhamento humano que foi necessário, e previamente perceber o que é a etnia cigana, como é que eles estão inseridos, que eu não conhecia de todo. Claro. E pronto, e isso foi interessante e, portanto, o voluntariado acho que foi esse o início. Eu acabei por estar nessa associação que pertencia à escola onde eu andava, do 10º ao 12º ano, portanto ia lá todas as segundas-feiras, a seguir às aulas, ia às 4h30, acho eu, ia ou sozinho ou com uma pessoa, mas nem sequer ia com ninguém do meu ano, portanto esse amigo realmente acabou por entrar, mas ele ia outro dia da semana, portanto eu muitas vezes ia ou sozinho ou com outra pessoa, metia-me no autocarro e lá ia eu. E na altura, portanto tinha 15 anos, aquilo ao início foi um choque, mas também foi aquele momento em que eu senti que epá, não Havia é mais casa, não é? Para além da tua casa. assim, Havia mais mundo. é isso, e não é ai, coitadinhos, os pobrezinhos e Não? esses e o que isto, não é isso, mas de facto eu consegui beber coisas deles e comecei a achar isso interessante, aquela questão de que o voluntariado é uma troca, Sim. é mesmo real, e há um texto até que diz que o voluntariado é um ato egoísta, que seja, no sentido em que é bom esta troca e as pessoas vivem disso e Sim, e mais do que a troca, é se calhar a única oportunidade para muitas pessoas de verem outra perspectiva, de uma comunidade diferente, que tem costumes diferentes, que tem comportamentos diferentes, que, não é? Há toda uma série sim, de de costume. cultura, Uhum. as culturas são diferentes e, portanto, provavelmente é uma das únicas oportunidades que muita gente que não tem a oportunidade de viajar tem para ter essa perspectiva diferente. Sem dúvida. Ah, É viajar cá não é? dentro. E é É viajar. viajar cá dentro. Tu sentes que foi a tua primeira viagem? Eu senti que foi a minha primeira viagem, no sentido. Ou seja, já tinha ido a Londres, por exemplo, não é? Mas claro que Sim. existe todo um desafio, mas assim, uma viagem de choque cultural e de Uhum. ver o que Sim, é sim, isto, sim. agora sair deste mundo que parece tudo fácil, porque a verdade é que até o momento, e mesmo hoje, claro que agora estou a acabar por estar muito mais independente, mas sempre Claro. tive uma vida confortável, portanto, não com luxo, mas confortável. E pronto, ali foi realmente um choque, mas um choque também com coisas boas, também sinto que me ensinaram muito. Pronto. E para dizer isto, que realmente foi assim, o primeiro bichinho. O que é que aconteceu? Depois no 12º ano, no final do 12º ano, eu há bocado até enviei uma mensagem ao Nuno Cruz, porque Hum. Será que cruzou-me. ele está a dizer-nos? Eu acho que ele não está cá ainda. Ele respondeu-me super rápido, a dizer o nome e a dizer que estava ocupado e que depois falávamos. E eu, Muito bem, pronto. ocupado. Mas ele disse-me o nome do projeto que ele fez, porque lá ele andou nesta mesma escola e ele chegou a fazer um projeto em Angola, em Benguela, penso eu. Ele que aparece, Sim, era dizer sim. mal. Não, E mas foi. pronto, e eu no 12º ano, quando acabei, eu quando estava a acabar, de facto, as irmãs, pronto, que era um colégio de freiras, para contextualizar, estavam a pedir voluntários que quisessem ir em agosto, penso que era em agosto, julho de agosto, para fazer voluntariado para Angola. Eu achei aquilo o máximo. Atenção que na altura eu não conhecia ninguém que já tivesse feito. Ou seja, imagina, por ano, Novo, dar uma pessoa, totalmente novo. exatamente, e uma pessoa, ou quase ninguém mesmo. Portanto, não era assim uma coisa normal ir fazer voluntariado. Ok. O que é que aconteceu? Eu cheguei a casa, perguntei aos meus pais se podia ir, como é óbvio, se eles me pagavam, porque eu não trabalhava, mandaram-me passear, Disseram-te não? claro. Ok. Não sabia disso. Sim, sim, mandaram, pronto, porque e eu percebo, no sentido, os meus pais, ou seja, sempre me deram tipo, o confortável, eles sempre apostaram muito, lá está, a nível de educação e por isso é que investiram Uhum. num colégio, e claro que depois há toda uma discussão, mas não é esse o ponto, mas de facto, a este nível de voluntariado, nunca iriam pagar para eu ir fazer voluntariado. Pronto, isto aqui isto são opiniões, e claro que hoje em dia eu percebo perfeitamente, e daí eu teria que parar também ao Gastados, portanto eu acabei por não fazer essa missão, mas quando comecei a faculdade, comecei a pesquisar projetos de voluntariado internacional
em que eu possa trabalhar para aí, tipo, não sei que pesquisa é que fiz no Google, e encontrei o Gastados, que foi onde nos conhecemos. E pronto. Eu não sabia que tinha sido essa a história. Não sabia que tinha sido por aí que tinhas ido parar ao Gastados. Mas é engraçado falar sobre isso porque de facto é importante ressalvar que neste aspecto o Gastados dá oportunidade e abre portas a muita gente. Que Uhum, é, nós fazemos a nossa própria angariação de fundos, não é? Portanto, exatamente. nós não gastamos um dinheiro do nosso bolso. O que nós investimos é o nosso tempo. E Uhum, isto é muito importante para muitas pessoas que não podem viajar ou que não têm essa possibilidade, e é também uma porta sem para dúvida. esse mundo. Um, Exato. Eu acho o projeto incrível mesmo por isso, porque sinto é muito homogéneo, ou seja, as pessoas têm de facto uma liberdade enorme de pertencer, portanto, desde que tenhas entre os 18 e 30 anos, e acho que é essa. Podes concorrer? Sim, continua a ser. E não há aqui um processo de recrutamento, portanto, tem mesmo a ver com as vagas que de facto existem nos polos universitários. E, e pronto, e de facto foi um projeto onde eu acabei por ficar 3 anos. No primeiro ano de faculdade fui a Cabo Verde, isto porque o Gastados, portanto, como a Marta estava a dizer, tem portanto, esse tempo todo de angariação de fundos e de formação em Portugal Claro. e voluntariado em Portugal, que eu ainda acho que é assim o ponto fulcral. Sim, sim, três pontos muito importantes. Sim, sem dúvida. Formação, porque não é só ser voluntário, fazer voluntariado primeiro cá dentro e Yeah. depois então a angariação de fundos para poder ir em voluntariado internacional, em missão internacional. E, e depois, de facto, esse mês em agosto, no meu caso, calhou-me, porque existe esse match entre voluntário e projeto, em que o voluntário não tem qualquer voto a nível. E ia-te perguntar em relação a isso, tu há bocado estavas a falar dos planos, que nós temos muita vontade de planear quando vamos fazer uma viagem, temos sempre muito esse ponto, é sempre preciso planear tudo. Ah, sim, E eu queria te perguntar em relação a isto, porque nós, como tu estavas a dizer, não temos esse poder de decisão, portanto, nós somos encaixados em equipas conforme as nossas competências e dons, não é bem assim que eu queria dizer, mas não me está a sair a palavra. cá por ser. Pronto, mas basicamente as equipas são feitas conforme as nossas competências para poderem ficar o melhor equipadas possível e assim conseguirem suprimir as necessidades da missão em si. Portanto, nós não sabemos para onde vamos. É-nos revelado isso. Tu achas que isso foi importante também para o teu crescimento? Ou Uhum. seja, este efeito de surpresa não é fácil. Há muitas reações e nós, ao já descobrirmos várias equipas em vários anos diferentes, já tivemos acesso a muitas reações. O que é que tu sentes em relação a isso? Olha, eu verdadeiramente, desde o momento em que eu soube que ia ser assim o processo, eu achei tipo o máximo. No sentido em que imagina, o que é mais natural e positivo para ambas as partes, a meu ver, e para o projeto, porque lá está o voluntariado. Claro que tu interessas, mas interessa é de facto onde tu vais parar portanto, e esses projetos depois também têm a ver com a equipa, que normalmente são de 5 pessoas, mais ou menos, e Claro. garantir que são equilibradas e que fazem esse match como equipa, e eu achei sempre que isso fazia todo o sentido, tanto que quando me perguntavam, não sei se chegaram, mas acho que sim, se eu tinha assim algum bichinho por algum projeto, eu não sei se cheguei a dizer propriamente que tenho curiosidade por São Tomé. Eu tenho ideia que não, mas lembro mesmo de querer saber e querer ir e tudo mais. Portanto, acho espetacular e acho seriamente que devia ser assim que encarássemos mais os desafios e mesmo as viagens, imagino um dia, porque acho que há uma empresa qualquer que tu não sabes o destino, porque vais viajar, sabes, tipo 24 horas antes. Não sei ao certo se isso acaba por funcionar, mas acho isso interessante. Isto é descoberta, isto também porque eu não sou uma pessoa muito, pronto, sabes, super rigorosa e tenho que saber tudo. Uhum. Sim, este efeito de surpresa é importante, não é? Sim, sim, É giro, é desafiante, é uma eu, coisa desafiante. eu acho muito giro. Portanto, sou totalmente a favor e que o Gastados mantenha isso para sempre. Sim, para mim também é super importante. Eu acho que este efeito de surpresa. Nós éramos muito novas, não é? Eu não sei que idade é que tu tinhas, mas eu tinha uns 20 e 21, nem sei. Eu fui com 19 e fiz 20 em Cabo Verde. Ah, que fixe. É incrível. Mas este efeito de surpresa permite-nos quebrar expectativas, preconceitos, ideias pré-concebidas que nós temos em relação aos sítios. Sem Tipo, dúvida. de repente tu és posta ali e por alguma razão tu és posta ali, não é? Sim, E mas isso. aquela ideia do eu adorava ir para não sei aonde, de repente vem por água abaixo. Essa desconstrução é importante
no sentido em que para viajar, para ser viajante, é importante que tu estejas aberto, disponível a perceber o que é que está do outro lado, Sim. não E é? voluntariado então, mais ainda. Sim. E muitas vezes não vai ao encontro das expectativas que tu tinhas. E esta é uma desconstrução também, logo à partida das expectativas que tu tinhas em relação a certo sítio. Sim, sim. E eu senti que não fui de facto com grandes expectativas ou preconceitos. Também não conhecia assim tantas pessoas que já tivessem ido a estes sítios, Cabo Verde e Moçambique, Uhum. e eu também não sabia assim muito e fui mesmo totalmente livre. E... Sim. Queria te perguntar uma coisa. Aqui em relação já à viagem em si, a Cabo Verde, neste caso, e a Moçambique, ou seja, da viagem do voluntariado ainda, tu sentes que há uma diferença entre ser turista e viajante e que este voluntariado se encaixa dentro do viajante? Uhum, sim. Acredito que sim, e foi. E lá está, eu fui para Aragostagos muito pelo gosto de viagens e pelo voluntariado, e acho que foi assim, tipo, uma junção perfeita, porque se tu em voluntariado não podes ser o turista, tanto que a informação aprendes uma série de, se calhar coisas óbvias, mas não são assim tão óbvias, e Claro. vão umas regras, como a questão de dar comida às pessoas que estão lá durante aquele mês e depois aquelas pessoas ficam sem os repousadinhos. Comida, coisas, dinheiro, não é? De dar. Exatamente. Exatamente. E acho que essa formação foi, foi muito boa, por mais que tu já tivesse algumas ideias, ou as pessoas acham óbvio, só depois de facto ouvindo é que tu aprendes, e isso é o voluntariado e o ser viajante consciente Sim. e, e respeitador, eu também acho. E, e portanto, sim, acho que o voluntariado viajante, portanto, o viajante no fundo é tu de facto intrusaste naquele bairro, no meu caso acabei por estar mais em bairro, especialmente em Moçambique, e nos hábitos e nos horários daquelas pessoas, e tentar ao máximo que não estejas ali um elemento que naquele mês está, não é a estrovar, mas que está de certa forma também a... Não é? 10 partes. Exatamente, o ideal é ser mais leviano possível. Estamos ali aquele mês a tentar ajudar num determinado projeto que é preparado anteriormente, e no momento também, claro que existem ajustes, mas é tentar o máximo Claro. um facilitador, e que acima de tudo demos então a cana para pescarem. Portanto, Sim. não dar logo. Não a coisa. Pois, sim, isso é importante ressalvar. Eu não sei se tu sentiste isto em Cabo Verde. Eu estou a falar mais de Cabo Verde porque é mais próximo, há mais pessoas a ir a Cabo Verde em turismo do que para Moçambique, neste caso. Apesar de teres ido para Santo Antão, não é? Que mesmo assim ainda é um sítio onde não vão tantos turistas. Sim, não vi, sim, não havia turismo, não Pronto. fui. Porque para mim isso foi super duro. A minha primeira missão foi em Angola e a segunda foi em São Tomé. E para mim aquilo foi um choque. Em Angola não havia um único turista, portanto nós éramos os únicos portugueses ali naquele bairro onde eu estive. E cheguei a São Tomé, para além de ver muitos turistas, havia uma cultura muito de um turismo em massa muito forte. As primeiras vezes eu lembro-me que as pessoas nos abordavam e nos pediam coisas. Ok. Dá-me esse totó, dá-me essa t-shirt, Sim, dá-me um rebuçado. E aquilo para mim ao início foi estranho. Eu dizia, olha, não, não tenho, nós não trouxemos, nós vamos viver aqui na comunidade. Se quiseres vir bater à porta podemos brincar um bocadinho, ou seja, tentar incluir as pessoas, porque a ideia é essa, mas não no sentido de dar. E as pessoas viravam-me as costas, viravam-me mesmo a cara. Aquilo ao início para mim foi difícil fazer o clique entre o que é ser interesseiro e o que é um turismo muito pouco sustentável e muito massivo, não é? Que acaba por interferir também nas comunidades em si. sim. Sim, percebo isso perfeitamente. A nível de virar as costas, por acaso nunca senti isso tão frontalmente. Mas sim, claro que senti, e até acho que mais em Moçambique. Chegava a um Uhum. ponto de cabelo para fazer negócio de perucas e de coisas. Mas pedir assim de uma forma muito frontal, e realmente às vezes, enfim, como se nós tivéssemos que dar porque temos a mais que eles. E é muito complicada essa gestão, e até tudo o que estás a dizer, e eu própria cheguei a questionar aquele tipo de voluntariado de um mês, como é óbvio, Claro. mas questionei, mas acabei a concluir-te que
pode ser sempre positivo e tu de facto, se for bem preparado e se tu fores com o chip certo e de facto a não querer tipo dar o colo e dar o peixe todo naquele mês e de facto quereres construir algo Uhum. e deixar-se de ferramentas para que eles e depois, claro, adaptar sempre à realidade. É importante conhecer o projeto antes. Acredito que isso possa ser possível e portanto acabei por pensar, mas sou totalmente a favor. E a nível de turismo e toda essa parte que não é bem gerida com os locais, eu já estava à espera de encontrar isso, foi um bocadinho mais agressivo do que eu pensava, mas eu pensei, ok, tu não podes fazer nada em relação a isso, isso vai acontecer, claro que temos que trabalhar e comunicar e tu então tens a página e pronto, e de certeza que podem até falar um dia em relação a isso, mas acho que é importante sensibilizar, mas não vou estar à espera que isso termine e eu e a equipa vamos fazer a nossa parte e nunca deixar que isso interfira demasiado. Sim, é isso. E acho que já vale a pena só pelo facto de termos contacto com este tipo de realidades, com as decisões constantes em relação aos comportamentos que vamos ter e da forma como eles podem influenciar as comunidades com quem estamos a trabalhar, e mais que não seja para quando voltarmos podermos transmitir esta mensagem às pessoas. Sim, Porque aquilo que à partida parece óbvio, muitas vezes não é. sim, E, e é sim. natural que muitas vezes as pessoas vão em viagem, vão para resorts, para hotéis, e muitas vezes não estão sensibilizadas com este tipo de questões, porque é natural e não é por maldade que muitas vezes as pessoas vão e dão coisas, não é? Quer dizer, Sim, as pessoas precisam. Eu yeah, tenho, porque é que eu não posso dar? sim, E a questão aqui não é o não posso dar, é em que é que isso depois influencia, influencia a comunidade, influencia todos os turistas que vêm a seguir, influencia todo o trabalho que, por exemplo, as ONGs fazem nos locais. Acaba por não ser sustentável, não é? sim, Porque não se cria uma rede em que as pessoas possam prosperar sozinhas ou em comunidade. Cria-se uma rede de dependência e tudo o que é dependência nunca acaba por nunca ser saudável. Pronto. exato. Exato, eu estava só a ouvir e estava a pensar em relação. Eu acho que às vezes as pessoas nem fazem por mal, no sentido. Eu Não, acho que não, claro. a sensibilidade, sensibilidade ou não foram alertadas e sensibilizadas para isso. E por isso Sem é que dúvida. porque eu acho mesmo que existem certas ações que as pessoas fazem junto de comunidades, não fazem por mal e nem param para pensar no que estão a fazer. E pensam só naquele ato momentâneo que tem valor e dá prazer e é preciso pensar um bocadinho mais além, que eu também nunca tinha pensado Isso. antes, foi o Gasto Tags muito que me alertou para isso, admito Sim, que sim, sim. tudo, e pronto, e acho que é importante a sensibilização mesmo para as pessoas se informarem, porque acredito que uma grande porcentagem de pessoas não faça por mal. Enfim, acho que é um trabalho. É tão importante nós estarmos aqui nestas lives e nesta troca de ideias, porque provavelmente acabamos por chegar a algumas pessoas, também os nossos viajantes, enquanto Papaléguas. Yeah. Muitas vezes é importante ter esta conversa, ou seja, que estejamos aqui nesta troca de experiências, em que tu tens uma experiência, eu tenho outra, e tentar explicar um bocadinho o porquê das coisas. Eu acho que estas trocas são importantes também para os nossos viajantes. Exatamente, exato, e é sempre a nossa, como é óbvio, e as nossas vivências. Do nosso ponto de vista. Sim, sim. Queria-te perguntar aqui, não sei, queremos passar agora para o nosso Gap Years? Não sei. E as pessoas conhecem-te já, não é? Ou seja, As não vais. pessoas acho que me conhecem, se não me conhecem, eu sou a Marta. Não, Sou a Marta, trabalho na Papa Léguas, sou responsável de comunicação, aqui da casa e pronto, sou viajante também. Sei lá, assim, muito resumidamente, fiz muito o semestre da faculdade em Macau, depois fiz o Sudeste Asiático. Gosto muito de viajar, acho que é uma forma super importante, como já perceberam pela conversa, de, de vermos outra perspectiva do mundo, fora das nossas casas. Um, Gosto muito de fazer os caminhos de Santiago. Os primeiros caminhos que fiz foi aqui com a Nana e com mais duas amigas. Um, e pronto, assim, resumidamente, é isto. parece pouco, mas já foi bastante. Esse pouco, mas é bom. Há É bom. pouco, mas foste bastante já. Olha, e eu chamei-te aqui porque hum, tu estavas a trabalhar, tinhas o teu trabalho, ou seja, saíste da faculdade, como as pessoas, como todos nós, e entraste no mercado de trabalho. Yeah. Mas eu lembro-me de te ouvir dizer várias vezes
que querias muito fazer uma pausa, que querias muito viajar, que isto era importante para ti. Porquê? Olha, eu desde muito, sei lá, se calhar quando acabei o 12º ano, vá. Isto, Desculpa, Nana, antes de começarmos, temos aqui só um comentário que eu acho importante, ainda em relação ao voluntariado, para encerrarmos aqui o assunto, que diz: quando estive em Cabo Verde, os guias locais alertaram-me desde o início para não dar dinheiro e outras coisas às crianças, porque faltavam à escola por isso mesmo. É isto, era exatamente isto que nós estávamos a querer ressalvar, porque tem impacto de facto nas comunidades e nós não fazemos ideia. Nós às vezes só temos a boa vontade de suprimir uma necessidade e não estamos a criar essa rede sustentável em que as pessoas possam ser autónomas. yeah, Ah, exemplo. pronto. É importante. Sim, claro que sim. Pronto, eu mais ou menos desde o 12º ano que já tinha uma ideia de fazer uma grande viagem, Ok. sozinha, na altura até. Sozinha, também não tinha assim um namorado, não tinha alguém, não sei, imaginava mesmo a ir por mim e, Uhum. e lançar uma aventura. Claro que isto, na altura também ainda não se falava tanto em gap year, Sim. Não falava-se. tinha nome, não é? Não tinha ainda uma definição tão forte. E pronto, acabei por seguir então o meu percurso. Também não tinha lá tá, nenhum estímulo à minha volta que fizesse parecer que isto até podia ser normal ou Não possível. conhecia ninguém que tivesse feito um gap year, não é? Só comecei a trabalhar aqueles pescados quando entrei na faculdade, portanto não tinha mesmo dinheiro, enfim. E ao longo da faculdade fui pensando nisso, daí também o Gastags, esse, pronto, que acabava por ser um certo tipo de viagem, mas é muito mais ligado ao voluntariado. Quando acabei o curso, eu por mim tinha ido logo, e isso também acabou por coincidir com o ano em que eu comecei a namorar, com o Bernardo, que foi depois a pessoa que acabou por ir comigo para a viagem. Isto foi em e, mas também não tínhamos dinheiro suficiente para ir. E o ideal, isto não é momentos ideais, mas enfim, o ideal seria termos ido quando acabámos o curso. Mas pronto, começámos a trabalhar, mas começámos a poupar dinheiro desde o primeiro dia. Poupar dinheiro para esta. Ah, tenho aqui a caixa. Eu Agora, lembro-me. agora uso. Nana, vamos jantar fora. Não, hoje não posso. Yeah. Pronto, para esta caixa, depois o dinheiro não Sim. coube. Yeah. Quer dizer que Yeah. É bom sinal, é bom sinal. eu vou assinar, depois foi para uma conta bancária. E Uhum. começámos a poupar em conjunto, etc. Isto começámos a poupar, portanto, mais ou menos em setembro de 2017. E nós só partimos em outubro de 2019. Portanto, foi um tempinho. Bom tempinho ainda. Poupámos, não deixámos de fazer os nossos passeios, mas assim, menos vezes. Os jantares também acabei por fazer alguns, mas se calhar ter que selecionar mais, enfim. Deixei às vezes ia à manicure, porque eu tinha um trabalho de alguma forma exposto com pessoas, mas houve uma altura que deixei de ir. Certas coisas que a sociedade, pronto, que naquele trabalho era importante, mas eu tinha um objetivo e pronto. Claro. Enfim, certos pormenores. E depois até que, mas pronto, isto sempre a poupar, mas efetivamente o bilhete de avião só foi comprado, eu acho que em março, abril de 2019. Portanto, nós partimos em outubro, dia 15. Portanto, a decisão eu sinto que só foi concretizada no dia em que comprámos o voo. Ou seja, nós começámos de facto a poupar, mas existem sempre aqueles receios, e será que queremos? E como é que vai correr o trabalho? Porque também ainda estávamos a começar a trabalhar a sério, como é que isto vai ser? Pronto, a E verdade é que... depois, E depois, e quando falávamos disto com algumas pessoas, acabámos por não falar com muitas, claro, mas vejam lá, mas a sim, verdade é que decidimos de facto ir, e decidimos que era uma pausa assim, nós víamos isto mesmo como uma experiência de uma vida, sabes? Porque nós sempre falámos muito de viajar com o tempo, viajar sem data de regresso, isto porque nós fomos sem data de regresso, portanto isso, compraram o voo só de ida, portanto. exatamente, fizemos um seguro de viagem de 6 a 12 meses, mesmo, portanto, dissemos aos nossos pais, aos nossos avós que íamos e não sabíamos quando é que voltávamos, porque era a verdade e não íamos estar a dar uma data. E pronto, e acabamos de tomar essa decisão. Todo o processo, eu acho sinceramente que quando eu me senti mais ansiosa, ou enfim, acho que a maior dificuldade em toda a viagem, uma dificuldade que tenha acontecido ao longo de toda a viagem, todos os 6 meses, nada se comparou a algumas dificuldades que eu senti antes de ir. Uhum. Eu acho que é muito o pré-viagem, claro, nestes moldes em que eu estava a trabalhar, estava a correr bem, o Bernardo também estava a trabalhar e estava a Sim, correr bem. você já tinha uma estrutura de Tínhamos, trabalho. exatamente. Não estávamos a não gostar do que estávamos a fazer, simplesmente sim, não nos sentíamos super realizados. Mas Vocês tinham era um objetivo, não é? Vocês tinham era mesmo uma história.
Exatamente. para concretizar. Exato, e não queríamos estar a andar naquela roda de hamster, sabes? Que às vezes a sociedade anda muitas vezes em que não para sequer para pensar e para refletir. Isto, claro, eu estou a dizer isto, mas nós ainda estávamos numa fase em que somos novos, não temos dependências, não temos uma casa a pagar, estamos a falar Sim, nestes. Eu também acho que sequer é a altura ideal a nível do que nos rodeia para nos largarmos assim, não é? Eu também sei claro. que nem todas as pessoas podem de repente ir. Se bem que isto também foi uma decisão muito ponderada, muito, muito ponderada, e pronto, e acabámos por decidir e comunicámos pronto, às Como é pessoas. que foi essa comunicação aos pais e avós, principalmente, porque provavelmente também estão muitos pais a assistir, não é? Pais de loucas viajantes como nós. Portanto, como é que é? Como é que foi para ti e como é que foi a reação do outro lado? Então, para mim, para enquadrar, pronto, a minha, Para ti foi fácil, mãe, vou viajar. ou seja, na minha família não há, na minha família e sequer os meus pais não conheciam assim ninguém próximo que já tivesse feito. Uhum. Isto é sempre mais fácil quando há um exemplo bom, não é? Claro, claro. Mas isto, claro que se calhar aqui para a Papalegos e para este nosso seio de viajantes acaba por ser mais normal, mas pessoas que não estejam tanto neste registro, e a verdade é que em Portugal o gap year é cada vez mais comum, mas também ainda não é assim tão liberal e falado, acaba por não ser assim tão comum. Portanto, a nível de pais, eu acho que foi o mais difícil de comunicar, porque ele já com o gastago já foi um choque, que foi um mês, não é? E foi um mês em que eu é que trabalhei para isso e pronto, e tudo isso. Portanto, imagina quando eu digo que vou fazer uma viagem sem data de regresso, que me vou despedir, que vou com o Bernardo e pronto. Eu primeiro tentei com a minha mãe, portanto, expus à minha mãe a situação, porque a minha mãe é tipo um treino, percebe? É um ensaio para quando eu vou falar com o meu pai. E, e depois eu quero comunicar aos dois. É assim, a reação foi a que eu esperava. Ficaram também, é assim, eles de mim até podiam esperar isso, mas como já viam que eu estava a trabalhar e se calhar que o Bernardo tinha um bocadinho mais juízo que eu, nunca pensava Uhum. que o Bernardo também entrasse nisso. E E que tu portanto, desistisses, talvez, ali a certa parte. sim, quando eu comuniquei nos tempos a seguir, ainda me perguntavam se eu ia desistir. E quando eu Oh, comuniquei ao António que ia fazer aquilo que eu comuniquei passa, antes, o meu chefe disse-me claramente: Mariana, isso daqui a um mês. passa. Pronto. A verdade é que vimos e lá está. Claro. Não temos assim grande tipo apoio. Pronto, eu cheguei a comentar isso contigo, tipo o teu apoio de algumas pessoas que percebem disso, mas Claro. muitas pessoas acabam por. Isto não é um caminho mais fácil, ou não é o Sim, caminho. não é um caminho assim tão óbvio, por isso é que também temos projetos tão importantes como a Gap Year Portugal faz, a associação, quem não conhece vá conhecer, como a Road Trip, em que uma série de viajantes vai às escolas do país inteiro também falar sobre esta possibilidade, porque muitas pessoas não conhecem e o desconhecido é sempre difícil, não é? É sempre estranho, Sim, assusta, mas sim. a verdade é que é uma realidade cada vez mais presente. Sem dúvida. E, por acaso, quando nós estivemos agora em viagem, uns 6 meses, nós conhecemos suíços, americanos, australianos. Quando eu Uhum. dizia, eu às vezes até pensava, será que eu estou a dizer bem isto em inglês? Será que eles perceberam o que é que eu fiz? Porque quando eu Exato. tínhamos despedido e tínhamos ido viajar, que ao dizeres aqui a um português, Era uma ah, coisa óbvia para as pessoas, não era? é tipo, fiz, Ah, tipo, boa. nada. Got you. E acontece muito nos nossos países. Eles, sim, claro, as pessoas quando Wow, acabam. it happens a lot. E pronto, toda uma perspectiva a nível de sequer são pessoas com uma capacidade económica diferente, mas muitas vezes não eram. Nós conhecemos casais que estavam a Eu viajar acho que é uma questão de mindset mais diferente, cultura. cultura. E pronto, mas nós não quisemos que isso nos condicionasse a não ir e não conhecíamos ninguém que já tivesse feito assim uma viagem do género, porque nós fomos assim um bocado à descoberta, não tínhamos grande planeamento, porque também somos os dois descontraídos e também não precisamos ter as coisas super esquematizadas. Nós, no fundo, só tínhamos a noites, que foi no Rio de Janeiro, e não tínhamos Era mais. isso, perguntar para onde é que tinha sido. Foi para o Rio de Janeiro e depois fomos marcando e resultou connosco porque pronto, não somos super metódicos. É assim, por exemplo, o Bernardo é metódico, é bastante metódico e eu se calhar também precisava de mais organização. Também sou uma pessoa que precisa de alguma organização, mas nós pensávamos, nós vamos nos despedir para ir viajar, para ir estar totalmente livres. Vai ser se calhar a fase em que vamos estar mais livres e conectados com o mundo e sem dependências, sem horários, sem nada. Pá, vamos viver. Então fomos Sem completamente. esse peso, não é? Sem esse peso do que tem que acontecer porque o dia acaba daqui a bocado e eu só tenho este bocado para aproveitar.
Estávamos sim. totalmente livres, vivemos cada dia totalmente. Pronto. E tu, o que é que sentiste também quando, tipo, também te Ah, dá... eu não fui propriamente num gap year, não é? Nós também não fizemos um. Pronto, foi meio ano. Fizeram. Não, aquilo que eu senti foi, pronto, assim, a primeira vi, pronto, depois do voluntariado, nós já falámos um bocadinho dessa parte, mas quando surgiu a oportunidade de fazer um semestre fora de Portugal, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, eu quero mesmo é ir para bem longe. Porque foi um bocadinho aquilo que tu tinhas dito há bocado. Ah, eu já tinha ido à Inglaterra, a Londres, mas pronto, não era a mesma coisa. E eu pensei, bolas, se for para fazer um Erasmus, que seja um intercâmbio, não é? Ou seja, um Erasmus é na Europa, intercâmbio é noutros sítios, fora da Europa. E eu pensei, Europa, eu vou aprender muitas coisas, vai ser bom, mas na verdade vai ser um bocadinho mais do mesmo. E o que eu sinto que preciso mesmo é de sair de casa. E, e fui ver as opções que havia na minha faculdade, que não eram imensas, e de repente vi Macau. E eu pensei, Macau? Uau! Eu não sei nada sobre isto, eu não sei nada sobre Macau, a única coisa que eu sei é que é uma ex-colónia portuguesa. Mas por que não? É Chamou-te do outro lado do mundo, já sabia. Chamou-te a atenção ser bem longe. bem longe. E mais, ainda havia o pormenor de nunca ninguém na minha faculdade ter ido para Macau. Portanto, nós fomos 4 pessoas da faculdade e fomos as primeiras pessoas a fazer intercâmbio em Macau, aquilo era uma coisa especial. Pioneiro. E quando eu comuniquei à minha mãe e ao meu pai, na altura, eles olharam para mim e disseram: aliás, a minha mãe, antes de eu dizer para onde é que ia, foi: vais para a Espanha, não é? Foi E bem- eu, não. Então, vais para onde? Para Macau. Macau? Estavam noutra. Yeah. É aquele choque. E, e a verdade é que foi incrível. Ainda por cima foi. Eu tinha acabado de vir de Angola, tive Uhum. 4 dias em Lisboa e fui para Macau. Portanto, foi um choque de culturas muito grande, um choque mesmo de visível, não é? Ou seja, estás numa bolha num sítio, num bairro, neste caso, e de repente estou noutra bolha num centro comercial que tem gôndolas lá dentro e que cheira a sabão. Tipo, isto não combina. E esta mudança de chip não é fácil. E portanto, foi um bocadinho isso que eu senti. Foi, eu quero mesmo é sentir na pele. É. Porque eu já sei algumas coisas, eu até sou uma pessoa informada, isto interessa, mas o que eu quero mesmo é sentir as emoções na pele. Sim. E, e então essa foi assim a segunda, ou seja, a seguir à Angola, foi assim a segunda grande viagem, foi esse conhecimento todo pelas ruas de Macau. E nós ainda por cima chegámos um bocadinho mais tarde, uns dias mais tarde, as aulas já tinham começado e nós fomos integradas numa turma de macaenses, porque as outras 2 pessoas da nossa faculdade estavam numa turma de portugueses, ou seja, de intercâmbio. E eu lembro-me que eu e a Marta ficámos na altura muito contentes porque, olha, é mesmo isto, nós queremos mesmo é estar com estas pessoas, com as pessoas que moram aqui, que nos podem ensinar sobre a cultura. Fiz. Então foi uma grande experiência. Yeah. E por acaso, há bocado estávamos a falar, e agora também falaste em relação aos pais e tudo. Atenção, eu sempre. Foi de facto um choque e pronto, esta questão dos meus pais perceberem e tudo mais acabou por não ser assim tão fácil, mas eu também percebo o lado deles e o lado dos pais que se quer. Claro. Isto aqui é um gap de gerações muito forte, houve uma grande evolução nos últimos 30 anos, algo assim. Toda esta parte de lifestyle e E provavelmente na altura dos nossos pais, aliás, eu lembro-me, a minha mãe fez 2 Interrails aos 18 anos, era uma loucura, tipo, Pois, era assim uma coisa que não se fazia. E isto ela conta muitas vezes, e a minha avó conta muitas vezes, em que a minha avó e o meu avô ficavam com o coração nas mãos. Recebiam você, cartas postais, muitas vezes 2 e 3 semanas depois da pessoa já ter chegado ao sítio. Não havia telefones, não havia esta coisa da facilidade, não é? De fazer uma videochamada e dizer mãe, estou bem, vê onde é que eu estou. agora é E fácil. isto é de facto esse gap geracional que tu falas, é muito forte. Sim, e é isso. E tentei sempre respeitar também o que eles estavam a sentir e todas as dúvidas. E acho que tem que Uhum. haver um balanço e respeito também das duas partes. Os pais tentarem perceber de facto os objetivos, porque a primeira pergunta que o meu pai me fez, o meu pai é muito prático e engenheiro e tudo, foi qual é que é o vosso objetivo? Mostrei-me o esquema, Exato. mostrei-me a tabela.
E pronto, e acho que é isso, acho que é tentarmos perceber uns aos outros, as duas partes, com paciência, porque de facto não nos vamos entender e se calhar até nos entendermos demoraram algumas conversas e portanto, enfim, os pais também não têm que se sentir mal por não perceberem ou por, enfim, mas por outro lado também não têm que nos achar loucos e Claro. completamente desbaseados querer ir e não querer ter já licenciatura, mas porque se calhar o que o meu pai ia achar era que eu ia dizer que queria fazer um mestrado ou que tinha mudado de trabalho ou assim. Claro. Ai, quero fazer um mestrado não sei aonde. Sim, filha. E era algo que ele às vezes falava e pronto. Sim. Pronto, mas tudo acontece. É isso. É também perceber que isto é normal, não é? E as viagens são cada vez mais normais. Claro que sim. Também perceber esta riqueza que as viagens nos trazem às nossas vidas. Sim. Que acho que não se Ah, forma de outra maneira, tipo, com outro tipo de experiência, acho que é muito específico. é isso. Bem, Olha, amiga, temos aqui mais ou menos um quarto de hora. E eu fiz aqui um pequeno jogo, porque esta também é a primeira vez que tu estás assim a falar das tuas experiências, não é? Desde que voltaste. Tu voltaste há quanto tempo? há um mês e meio, diria. Ok. Como é que está a ser esse regresso, assim, resumidamente? Como é que está a ser essa. Está a ser. Já houve várias fases, digamos assim. O início foi um choque, porque sinto que passámos do 80 para o 8 a nível de ritmo e de vivências e de sensações e de estímulos. Em viagens é assim uma montanha russa de emoções e há sempre novidades. E de facto tivemos também em sítios onde as culturas eram diferentes, portanto, cada dia assim fascinante, sabes? Claro que não sempre positivo, mas era sempre uma novidade. E de Claro, repente tivemos que nos isolar em casa para sozinho. esta situação, não é? Sim, e pronto, e não me apetecia ler, não me apetecia cozinhar, não me apetecia ver filmes, ver séries, que é o que se faz na quarentena, e claro que mais coisas, não é? Sim. E não me apetecia fazer nada disso. E, mas depois começámos a encontrar o nosso ritmo, perceber também que tivemos os dois regressos diferentes e perceber o outro, o Bernardo também me perceber, enfim, todo esse jogo. Mas agora eu sinto que já tenho um ritmo. A Carla diz que os regressos são chatos. Ah, Não te preocupes, acho que é normal. Assim, resumidamente também, onde é que vocês foram? Portanto, vocês fizeram América do Sul? exato, 3 meses América do Sul, claro que a América do Sul é um mundo, não é? E 3 meses o Sudeste Asiático. Assim, que país é que foram? Sim. Na América do Sul tivemos um mês e meio a explorar o Brasil, portanto, logo metade do tempo foi dedicado ao Brasil. Depois fizemos Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia e Colômbia. Claro que Uau! sim, mas imagina, a Argentina fomos só a Buenos Aires, Sim, claro. É muito grande, não é? sim. Depois em Peru fomos a Cusco e a Lima, Chile, Santiago do Chile e São Pedro, e depois fizemos o deserto do Atacama até, Atacama. sim, exatamente, Bolívia, fomos a La Paz e na Colômbia fomos só a Bogotá, que é um dos países que eu quero de facto regressar para explorar melhor. Toda a Muito parte, bem. sim, a parte norte da Colômbia e pronto. E depois no Sudeste Asiático, começámos em Bangkok. Isto tudo fizemos, portanto, Bogotá, Bangkok, foram mais ou menos 48 horas de viagem. Uau. Yeah. Começámos em Bangkok, nós fizemos no fundo um círculo. O Sudeste Asiático é fácil fazer o circuito, aquilo parece que já está feito por imensos viajantes, não é? A América do Sul não Sim. está tão preparada. Quer dizer, existem de facto muitos mochileiros, mas como as distâncias são monstruosas, enfim, o Sudeste Demora tudo. demora tudo muito, tens que apanhar aviões, portanto é um pouco diferente. O Sudeste Asiático está tudo muito marcado e tudo mais, portanto fizemos É naquela fácil. Fazer o Sudeste Asiático é muito fácil. É uma viagem fácil, não é? passa assim. Um, portanto, começámos em Bangkok, depois estivemos em Myanmar durante 20 dias, conhecemos cerca de 7 cidades, algo assim. Depois Uau. fomos para o norte da Tailândia, fomos a Chiang Mai, Pai e Shanghai, depois Sim, fizemos claro. cidades. Sempre foram ao pai. Fomos, claro, tu disseste-me e houve algumas pessoas a dizer-me. É É todo incrível. aqui. É, é. Yeah. No meio das montanhas, é maravilhoso. É incrível. E nós tentámos sempre estar alguns dias em cada sítio, Uhum. mas em Pai ainda queríamos ter ficado mais. Tipo, Eu sabe? sei. É um sítio que sabe bem, não é? Eu também te imagino super bem lá, pronto. Aquilo é mesmo de chill. E foi Então, isto, e olha. hotel. Desculpa, já acabaste? Não, Não. é isso, é isso. É? É. Então, olha.
tenho aqui umas perguntinhas. Eu fiz aqui um pequeno jogo. Tu vais escolher um número e vamos responder as duas à pergunta, pode ser? Boa. Então, não sei se vês. Tem 1, 2, 3, 4 e 5. 2. 2? Sim. Então, olha, aqui a pergunta número 2 é: escolhe uma situação com algum local, ou seja, com alguém local, Yeah. em que tenhas tirado assim uma valente lição, em que alguém te tenha dado assim uma chapada de luva branca, como se diz em bom português. Uhum. Então, houve assim duas. Imagina, eu não sinto que tenham sido liço. Às vezes são situações que te marcam, não foi tanto específica, mas houve uma situação que nos aconteceu quando viemos de Montevideo até Buenos Aires. Existe um ferry que faz as duas cidades. E nós fizemos essa viagem de barco, a travessia é relativamente rápido, 45 minutos, se calhar, de Montevideo a Buenos Aires. E em Buenos Aires, portanto, chegámos e na madrugada seguinte, chegámos, pai, às 7 da tarde, penso eu, e na madrugada seguinte íamos apanhar o avião até ao Chile. E naquele tempo íamos fazer algum tempo, ali onde o ferry ficava, era uma estação de ferries, isto para não ter que pagar a noite, enfim, porque íamos apanhar o avião relativamente cedo no dia a seguir. E neste processo começou a chover torrencialmente, muita chuva e tudo mais, mas pronto, mas fomos ficando por lá até ao momento em que íamos chamar um Uber. Lá o Uber é normal, é fácil, é barato. A Argentina agora está com moeda muito fraca, portanto para nós é mesmo muito barato. Íamos apanhar o Uber até ao aeroporto. O que aconteceu? Começámos a pedir o Uber, isto a chover imenso. Começámos a pedir o Uber e sempre que chamávamos o Uber, os condutores enviavam-nos por chat só em efetivo, solo efetivo, que é tipo só dinheiro, só em dinheiro, só em cash. E nós dizíamos que não tínhamos levantado, não tínhamos dinheiro, e não tínhamos de facto em físico, e queríamos pagar por Revolut, por conta, e fomos tentando sucessivamente os condutores e todos nos diziam isto. Pronto, isto tudo, o mais engraçado de tudo isto é que nós começámos a fazer amizade com os seguranças daquela estação, porque aconteceu que depois já era meia-noite, já era de madrugada e nós ainda estávamos ali. Então o que é que Não tinha uma forma de levantar dinheiro, não é? Pá, não dá. E depois a moeda muda de país para país e portanto Sim. etc. E naquilo tudo começámos a fazer amizade com os seguranças, que eram três senhores, três rapazes, três senhores já, que estavam a beber o chamate, que para quem foi à Argentina e também em países daquela zona sabe que todas as pessoas andam com uma chaleira, não uma chaleira, os cantis, com água quente, um cantil. E pronto, e com o chamate, e as pessoas bebem aquilo como bebem água, é já cultural, eles chegam a dizer que está agarrado ao corpo, eles já não saem de casa sem aquilo, é muito engraçado. E portanto, mesmo a nível de trabalho, os colegas bebem aquilo. Então eles começaram a beber o chamate e para os argentinos aquilo é quase uma maneira de estar, de conviver, e ofereceram-nos também. Então, naquilo tudo, passavam-se 2, 3 horas sempre a tentar ir até lá. Depois, entretanto, acabámos por tentar outras táxis, mas estava a chover imenso e não havia táxis. Enfim, tentámos outras formas, como é óbvio, mas naquilo tudo passavam horas e horas e nós ali com eles a beber o chamate. E não havia multibanco na zona, nós não tínhamos outra forma. No meio de tudo aquilo, nós fomos apercebendo que eles estavam a falar os três mais discretamente. Então, basicamente, eles estavam a combinar dar do seu dinheiro, portanto, cada um quis, para fazer o valor. Isto porque eles tinham-nos perguntado o valor e nós achámos estranho e dissemos que nem pensar se eles estavam com ideias. Mas depois um foi à casa de banho, eles combinaram assim e de repente vimos que eles estavam tipo a juntar dinheiro para nos pagar-vos a viagem. Sim, epá, e nós nunca demos a entender que queríamos, tipo, não gostamos nada disso e de, pronto, o Bernardo então tipo odeia, pronto. Epá, até aquele gesto. imagem que me marcou imenso, tipo, eles estarem a voltar e darem tudo generoso. Sim, e pronto, e de certeza que não tinham assim tanto, ou têm as suas vidas, têm os seus filhos, têm as suas contas. Claro. E era, tipo um casal que estava ali, tipo, a tentar ir para o aeroporto numa viagem que eles perceberam que era de imenso tempo, tipo, pronto, tivemos dinheiro para estar ali, para fazer a viagem, e pronto, e foi assim, foi um gesto, porque podiam perfeitamente ter, enfim, ou não nos ter ligado nenhuma, porque eles sabiam que nós íamos para o Chile, nunca mais iríamos para ele, e podiam estar só a ser simpáticos e fazer-nos, enfim, uma companhia naquele momento e pagaram do seu dinheiro e nunca me vou esquecer das mãozinhas deles, tipo, com as notas. Pá, foi mesmo, isso me marcou muito. O gesto, gosto que verteste a lágrima. sem dúvida, sem dúvida.
sem dúvida. Quando chegou, tipo, o carro, quando, pronto, que depois acabou por chamar, acho que Sim, era o também, tipo, nós estávamos até ao final e estava a chover e nós abrimos o vidro a dizer adeus, estás a ver? Tipo, sim, sim, sim. e hoje, nós ainda falamos disso hoje, depois, pronto, relembramos esse momento imensas vezes, porque é um pequeno gesto, mas que Bonito, fica. Pronto. E naquele momento ainda tem uma envolvente mais especial. claro, claro. E pronto, foi isso. E tu? E eu, olha, nós temos aqui pouco tempo, isto não vai dar para as perguntas todas. Mas pronto, assim, resumidamente, aqui também o meu gesto, a minha lição foi. Acho que tive dois. Um foi em casa das irmãs, nós estávamos em casa das irmãs em Angola, e era a forma generosa como elas recebiam todas as pessoas que passavam por elas e que lhes batiam à porta. A nós nunca nos faltou nada enquanto equipa, tínhamos sempre tudo à mesa, mas nós também percebíamos que elas faziam um esforço gigante para que as coisas nos aparecessem na mesa. Então isso foi uma grande lição. Conseguir racionar aquilo que era de facto essencial e aquilo que era suplemento, não é? Ou seja, um queijo, se calhar em missão eu não vou ter que comer um queijo, porque é que eu não posso só comer o pão com manteiga? E então essa gestão do que é essencial e do que é um plus, para mim foi muito importante. Porque elas nunca nos cobraram nada, mas havia essa generosidade. E depois começámos a perceber que quando sobrava comida na panela, que elas davam às pessoas que iam bater à porta delas. Portanto, criava-se ali uma fila e elas davam. Incrível. Isso marcou-me muito, porque ao início nós estamos só na mesa, quer dizer, somos só nós, somos recebidos, somos convidados, e eles recebem muito bem, portanto há sempre essa parte muito generosa e muito calorosa, e depois começamos a perceber do que é que está à nossa volta. Bem, se calhar eu não preciso de repetir duas vezes o prato, eu não preciso de comer isto, porque sei que se eu não comer, vai haver para dar, vai haver mais para dar. Então isso foi assim uma coisa que me marcou muito, foi estes atos espontâneos de boa vontade, generosidade que elas têm, a entrega, o Tão serviço que elas natural. têm para com a comunidade. Sim. Tão natural. A outra, assim, muito rápido também, foi agora na minha última viagem a Israel, Palestina, em que em Jerusalém nós parámos assim numa banquinha em que um senhor estava a vender, percebemos que ele era muçulmano e metemos conversa e acabámos por lhe perguntar se para ele Jerusalém pertencia a Israel ou à Palestina. E esta pergunta não foi maldosa, foi mesmo numa questão de tipo, vamos só falar um bocadinho sobre isto porque não se fala. E para alguém que acaba de chegar é importante também ter esta abertura, este diálogo. Yeah. E a resposta dele foi muito simples e foi muito assertiva. Foi se alguém chegasse às vossas casas, vos batesse à porta e vos destruísse e tirasse tudo aquilo que vocês têm, como é que vocês se iam sentir? Não, não me levem a mal, mas eu não vou responder essa pergunta porque para mim a pergunta é simples. Para mim é tudo Palestina. Uau. E aquilo foi assim uma bomba. Foi Yeah. assim uma bomba, foi tipo uma resposta muito assertiva. Nós ficámos amigos, nós depois começámos a conversar sobre outras coisas e sobre esse assunto também, mas aquilo foi mesmo muito assertivo, marcou-me muito. E nós tínhamos estado com muitos israelitas, portanto, com jovens que para eles Israel era Israel, mas também era Palestina, ou seja, já não eram radicais, já não têm essa perspectiva tão radical, mas ao mesmo tempo ainda estávamos só de um lado da história, não é? E de Uhum. repente, quando chegámos ali e quisemos fazer aquela pergunta, aquilo foi assim um soco no estômago Um embate. grande. Sim. Pronto, olha, temos aqui 5 minutos, não Já sei. sim, 5 minutos para 1 hora. Sim, é correr. Não sei, queres outra pergunta? Assim, muito rápido? Sim, mas agora podes começar tu, que eu alongo muito. O número um. Ah, ok. Uma viagem muito caricata de transportes. Diz? Sou eu? Então Qual é? foi na Guiné. Fui na Guiné-Bissau, segunda vez que voltei. Estava com uma amiga, com a Pipa, e nós fomos, portanto, tínhamos ido até Varela, que é no norte, e quando voltámos tínhamos que ir até São Domingos, apanhámos a van, aquilo não é bem um autocarro, é tipo uma carrinha, e fomos das primeiras a comprar o bilhete, estávamos lá super cedo, e a viagem foi hilariante. Logo a primeira foi terrível, a primeira parte da viagem fomos as primeiras pessoas a chegar,
Portanto, e cada pessoa se começa a sentar do princípio para o fim do autocarro. Certo. E o senhor disse, não, não, não pode ir à frente porque é mulher. Ih, a pipa ficou louca, ficou verde. Vou imaginar. Pronto, tentámos debater ali um bocado, mas aquilo não resultou e pronto, lá nos sentámos. Entretanto, a carrinha encheu, não é? Ah, na primeira parte da viagem tínhamos gelo por cima da carrinha, começou a pingar. A pipa foi o tempo todo a levar com gelo na cara. Tipo, o tempo todo, porque o gelo vai derretendo, não é? Depois, Varela, aquela estrada para São Domingos é a estrada mais partida da Guiné-Bissau, portanto tem crateras mesmo, e era a altura de chuvas, portanto estava cheio de lama. Ora, o motor ficava completamente atolado porque eles não paravam. Nós parámos umas 10 vezes durante a viagem para voltar a meter, a empurrar a carrinha, a metê-la a funcionar, a ligá-la com cabos de bateria. Olha, foi horrível, horrível. O vidro da frente estava colado com fita cola, portanto estava metade partido e toda a parte de frente era fita cola. Conclusão disto tudo, portanto, isto foi um dia inteiro de viagem, a viagem devia ter durado para aí umas 4 horas, foi um dia inteiro. No fim, ele acabou a pagar-nos às pessoas um pãozinho com maionese, portanto parámos numa banquinha, nós oferecemos as Coca-Colas, fomos mais um bocadinho na carrinha e a seguir o combustível acabou e acabámos a andar 1,5 km a pé até à estação. Este foi o nosso dia. Ai, meu Deus. Gente, essas histórias é que são. Foi hilariante. E tu, amiga? A minha viagem, quer dizer, a minha história não é assim, não sei. O que aconteceu foi, assim, houve algumas, mas assim, a mais engraçada foi uma viagem que nós fizemos. Isto aqui foi a viagem macro, porque depois há várias viagens, às vezes dentro de uma viagem. Foi de Bangkok até Pahang, que é em Myanmar, e Bangkok, Tailândia, pronto. E nós fizemos uma viagem de noite, de 9 horas, até à fronteira da Tailândia e Myanmar, que é Mae Sot. E em Mae Sot tínhamos que apanhar... Ai, desculpa. Tínhamos que apanhar uma van, lá está, a típica van, e nisto tudo nós não sabíamos como é que íamos fazer, lá está, é aquelas viagens que tu chegas lá e depois vês, e lá apareceu um senhor que era o condutor, claro. O carro, a van ou o carro nós não víamos, mas havia de lá estar, não é? E ele dizia, faço isso, até pus aqui o preço, quanto é que faço? Mesmo barato, tipo 10 euros por pessoa, fiz uma coisa. E pronto, mas isto tudo sem ver o carro, sem saber quantas pessoas é que iam no carro, tudo mais. Então o que é que aconteceu? Ele juntou 6 pessoas, portanto, eu, Bernardo, outro casal e 2 raparigas que não se conheciam, e daí é que íamos para o carro. Ele lá negociou, sabes, aquela negociação toda assim muito rápida, não sei o quê. Pronto, e nós tínhamos as nossas mochilas, o outro casal tinha também, e uma das miúdas tinha 3 malas de rodinhas, as grandes. Uma coisa assim astronómica, tipo que não faz sentido na Ásia, faz sentido se calhar, se fosse a Paris, não sei, naquele sentido, naquele momento não fazia qualquer tipo de sentido, mas ela tinha assim umas malas bem grandes. O que é que aconteceu? Chegámos à van, que não era uma van, era uma coisa. Era um carro. Era um carro. Então o que é que aconteceu? Algumas mochilas ainda couberam no porta-bagagens, que era muito estreito. Muito estreito. E naquilo tudo acabámos todos a empurrar-nos lá para dentro. As malas. E as malas da miúda. Daquela rapariga. Portanto, nós fomos. E nisto tudo eu escrevi aqui 150 km. Escrevi aqui. Escrevi nas minhas notas de telemóvel assim algumas coisas. 150 km em 10 horas. É muito. Uau. Portanto, a estrada ia aos solavancos e nós não víamos nada, porque tínhamos as malas. As malas todas à frente. Mas quando eu digo não víamos nada, era 0. Um palmo, era 0. Pronto. E nisto tudo não parámos. Sim. 10 horas neste registro. Mas depois, olha, ele punha música de Myanmar. Aquilo foi assim o primeiro choque com Myanmar, que eu já comentei contigo, foi assim dos países que eu mais gostei. Ele punha música, ele dizia piadas. Fazia 27 segundos. Fazia piadas. Ou seja, estas coisas que às vezes não vale a pena estressarmos, é aproveitar o momento. É isso mesmo. E aquilo acabou por ser super cómico, super, super cómico. Pois, acaba por ser tipo a experiência de viagem. Amiga, 10 segundos. Olha, obrigada. Obrigada a todos também por nos ouvirem. Espero que tenham gostado destas histórias. Vai ficar salva 24 horas e depois